Você não precisa odiar uma pessoa para tomar a decisão de se afastar. Você pode escolher fazer isso simplesmente porque ela não te faz bem. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Eu decidi fazer esse vídeo no formato Maqui Fala. Eu tenho um dia um pouco cheio hoje, vou ter atendimento, mas estou aqui me arrumando tem um tempinho e eu quis conversar, bater esse papo aqui com vocês. Porque eu vi 2 vídeos essa semana que me inspiraram e me fizeram refletir bastante sobre esse assunto. Um vídeo foi de um moço chamado Dr. Daniel Butros, se eu não me engano, e outro do Thiago Brunet. E os 2 vídeos falam a mesma coisa, essa questão de relacionamentos, como as pessoas entram e saem da nossa vida. Então vamos lá, bater um papo sobre isso. Bom, e o primeiro vídeo que eu vi foi o do Dr. Daniel Butros, e ele estava falando alguma coisa assim que eu não fico perto de quem não me faz bem. E isso não significa que a pessoa seja pior do que eu. Ela simplesmente não me faz bem. E isso provavelmente é recíproco, ou seja, né, a gente acha às vezes que uma pessoa não nos faz bem, mas não para pensar que talvez a gente também não faça bem para ela, né? E achei super interessante porque ele fala que isso é até um estilo de vida, né? Uma decisão, um estilo de vida com base em evidências científicas. Porque conviver com pessoas que não te fazem bem, que te causam estresse, que te causam mal-estar, mantém o seu cortisol elevado, né? Quando tem muito drama envolvido, quando tem muito estresse, muita coisa assim que você tem que ficar, sabe, lidando. Isso acaba que abala o seu sistema nervoso, o seu bem-estar, então não te faz bem. E aí ele fala, né, que já é comprovado cientificamente que conviver com pessoas que te trazem leveza, alegria e bem-estar faz você viver mais, né? Porque, obviamente, se a gente parar para pensar, isso é uma maneira de proteger até o seu sistema nervoso, né? E o mais interessante é que ele fala que quando você decide viver assim, não é que você vai desgostar mais da pessoa ou que você vai ter raiva da pessoa, simplesmente significa que ela não te faz bem, então que você ainda deseja tudo de bom para aquela pessoa. Você ainda quer que ela seja feliz, você ainda quer, deseja coisas boas para ela, mas longe de você. É o que eu diria também que é um afastamento saudável, né? Então não significa, quando a gente pensa assim, eu tenho que me afastar de quem me faz mal. Parece que a pessoa é um vilão, né? Eu acho que a gente tem essa tendência de sempre achar que é o outro, sempre achar que é o problema do outro, a culpa do outro. Então parece que a pessoa é um vilão. Não, eu decidi me afastar porque essa pessoa me faz mal e tudo bem, né? Ela pode realmente fazer mal. Mas a gente tem que parar para pensar que provavelmente isso é recíproco. Do mesmo jeito que ela te faz mal, pode ser que você também não faça bem para ela. E tá tudo bem, né? São só jeitos diferentes, personalidades diferentes, ou simplesmente interesses diferentes e transformações também que a gente passa ao longo da vida. Por isso que eu vejo que isso tudo é muito maturidade, sabe? Às vezes tem coisas que a gente costumava tolerar e a gente deixa de tolerar. Coisas que antes a gente não se importava e a gente passa a se importar. E é assim para todo mundo, né? E eu achei tão interessante, né, ele colocando dessa maneira, porque eu acho que a gente tem uma tendência, quando a gente quer se afastar de alguém, ou quando a gente tem esse desejo de se afastar de alguém, vem uma culpa junto. Porque você não quer ser uma má pessoa, né? Às vezes você entende a pessoa, você sabe o jeito da pessoa, você sabe que a pessoa é uma boa pessoa, você entende, talvez, muitas coisas a respeito daquela pessoa, mas tem uma coisa muito interessante, assim, que eu acho legal a gente aprender, é que não é porque você entende, porque você compreende ou porque você enxerga os 2 lados de uma situação ou enxerga o lado da pessoa, que você necessariamente precisa aceitar e conviver com aquilo, sabe? E é a mesma coisa do perdão, né? Aqui nesse caso a gente não tá falando sobre perdoar alguém, a gente tá falando simplesmente, né, de se afastar. Mas é a mesma coisa, às vezes não é porque você tenta entender o que motivou a pessoa, ou até entende um pouco o lado da pessoa, ou até decidiu perdoar a pessoa, que você necessariamente vai fazer a escolha de voltar a conviver com ela, certo? É mais ou menos a mesma coisa. E, e aí eu vi um outro vídeo do Thiago Brunet, super legal, que ele faz uma analogia da nossa vida como se fosse um trem.
Então a gente está aqui na nossa vida, né? Você imagina um trem e você está dirigindo o trem da sua vida, e nesse trem você vai parando em várias estações. Nessas estações que você para, vão ter pessoas que vão descer e vão ter pessoas que vão subir no seu trem. E aí eu achei tão legal essa analogia, porque vão ter pessoas na sua vida que vai ter um momento que ela vai decidir que ela quer descer. Talvez porque justamente por isso, porque talvez ali junto com você não tá batendo tanto, sabe? Os interesses, as energias, as conversas, e tá tudo bem. Ela simplesmente decide descer daquele trem, assim como vão ter pessoas que vão subir e descer do trem dela também, né? E vão ter pessoas que vão estar no trem da vida com você até o fim, porque independente das mudanças da sua vida, de qualquer coisa, essa pessoa vai estar sempre com você por quem você é na sua essência, né? Mas eu achei interessante ele colocar essa análise, porque ele fala justamente isso, ele fala: "A gente tem que entender, é um processo natural da vida". Gente, é isso que eu acho que é o mais legal da gente conversar e a gente aprender a normalizar. Normalizar que algumas pessoas ficam e algumas pessoas vão. E de novo, o mais legal nesse processo todo é a gente ter a maturidade de entender simplesmente o que nos faz bem e o que não nos faz bem. Então, por exemplo, se tem alguma pessoa que de repente, toda vez que você encontra, você sente que depois de um tempo de conversa você fica cansado, você fica desgastado, ou aquela pessoa que está sempre gerando algum tipo de estresse, algum tipo de drama, sabe, tem coisas que você percebe que você simplesmente não tem mais vontade de lidar. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que a pessoa, de novo, seja pior ou melhor do que você. E é isso que é o legal da gente perceber. A gente focar na nossa jornada, né? Na nossa evolução. Então, a gente não está falando aqui de casos graves, né, de caráter, de traição, de coisas assim desse tipo. A gente está falando de convivência normal, de relacionamentos, né? Às vezes até dentro da nossa própria família a gente tem que lidar com essas coisas, ou principalmente nas amizades, né, que são as pessoas que a gente escolhe para estar do nosso lado na nossa convivência, né, no nosso dia a dia, enfim. E quando a gente percebe isso, a gente foca na nossa jornada, a gente foca em não em ficar julgando e acusando o outro, mas simplesmente pensando: "Nossa, quem sou eu, né? O que que eu aprecio, o que que eu gosto, o que que é importante para mim?". Às vezes, eu já vi também em outro vídeo que a pessoa falava isso: "Esteja perto das suas pessoas". Não fica se esforçando para estar perto de pessoas que você sai de uma conversa e tem alguma coisa que não te faz bem, que não caiu bem, uma cutucada, uma indireta, assim, sabe? Você tem que buscar se cercar de tudo que te traz leveza, que te traz alegria, que te traz bem-estar. Pessoas que te fazem sentir bem. E, claro, gente, isso não significa que você vai ser uma pessoa intolerante, né, que você nunca vai tolerar absolutamente nada que uma pessoa fizer, né, não tem nada a ver com isso, né. A gente tá falando de, eh, de um sentimento, assim, genuíno, né, que é super comum a gente ter, quando a gente simplesmente percebe que é um padrão, é um padrão de muito tempo, de uma pessoa simplesmente não te fazer bem. E aí, às vezes, a melhor decisão que você faz por você e também por essa pessoa é se afastar, porque, de novo, se ela não te faz bem, é muito provável que você também não faça bem para ela, né? Eu vejo muito que, às vezes, tem um problema muito comum, assim, de expectativas, né? Às vezes a gente fica chateado porque uma pessoa não corresponde às nossas expectativas, né? Ou alguém fica chateado com a gente porque a gente não corresponde às expectativas dela. E essa é a raiz da frustração, normalmente, dos relacionamentos, né. Então, quando a gente começa a fazer essa análise e falar assim, primeiro, né, começar a entender que não é tudo sobre a gente, né, que obviamente a gente precisa ter maturidade também, né, de não, esperar e exigir das pessoas, né, o que elas não têm para dar.
Mas a gente começa a entender que é isso, né, deixar as pessoas serem quem elas são. Então isso é uma outra coisa que, quando a gente pensa num estilo de vida em que você quer se cercar de pessoas que te fazem bem, que você quer viver com leveza, com paz, né, que você não quer ficar se envolvendo com coisas que drenam a sua energia, a gente pensa também, por exemplo, no que o próprio estoicismo ensina, né, sobre, desapegar dessa ideia de querer mudar alguém. Então, no fim, a nossa expectativa em relação à pessoa, se a pessoa constantemente não responde às nossas expectativas, isso só quer dizer que ela é ela sendo ela, entende? É simplesmente o que ela tem para dar, o que ela tem para te oferecer. E se isso te frustra muito, ou se isso não é o suficiente para você, tudo bem, você pode tomar a decisão de se afastar, assim como a pessoa também pode tomar a decisão de se afastar. Porque no fim é aquela história do Let Them Theory, né, que eu já falei aqui em outros vídeos, e também é uma ideia muito baseada no estoicismo, que é essa, que é deixar as pessoas serem quem elas são. Deixa elas serem quem elas são. Elas estão oferecendo para você, elas estão dando para você o que elas têm para dar, e tá tudo bem, né? A gente que tem que aprender a lidar um pouco melhor com as nossas expectativas e saber também o que é melhor para nós, porque se no fim das contas o que a pessoa tem para te dar não é o que você quer ou não é bom para você, você pode simplesmente tomar a decisão de se afastar. Então é muito sobre deixar a pessoa ser quem ela é, mas também se permitir decidir se aquilo é bom para você ou não, que é a história do Let Them Theory, né, que tem muito a ver com a questão do estoicismo também, né, sobre você caminhar pela vida com essa sabedoria, né, de deixar as pessoas serem quem elas são. E aí eu achei muito legal, sabe, gente, trazer essa visão, porque por que que eu tô falando disso aqui com vocês, gente? Porque eu percebo que normalmente quando as pessoas tomam a decisão de se afastar de alguém, elas tomam essa decisão sempre tratando o outro como vilão, sabe? As pessoas não normalizam muito a decisão de se afastar como uma coisa saudável e natural, né? Por quê? Porque o rompimento muitas vezes, obviamente, traz uma tristeza, traz um luto. E eu sei que não é tão simples, né? A ideia, apesar de ser simples, né? Porque você toma uma decisão ali de com maturidade, de se proteger e de escolher o que você quer para sua vida, teoricamente muito simples, né? Acaba que não é tão simples, porque isso traz culpa, né, isso traz uma dor, muitas vezes traz um luto, porque às vezes é um relacionamento também que você já sustentou durante muitos anos, e nunca é fácil, né, gente, assim, nunca é fácil tomar essa decisão. Mas você sabe que você tomou a decisão certa quando, a partir do momento que você decidiu isso, você sente mais leveza, né? Você sente mais uma leveza mesmo, como se, assim, eu não tenho e não quero ter que ficar lidando com pessoas que me fazem sentir assim. Então, pensa, gente, a nossa vida já é ocupada o suficiente, né? A nossa vida já é cheia de desafios, cheia de ocupações. Se a gente tem que ficar lidando, né? A gente fala assim, ficar managing, né? Ficar gerenciando expectativas e estresse e drama e problemas com outras pessoas, isso tudo fica muito cansativo, né? Então é uma decisão pela sua paz mesmo, pelo seu, pelas suas emoções, é um cuidado seu, né? Com o seu emocional e de se proteger, enfim, e tudo mais. Agora, se você prefere se sentir uma pessoa boa, se sentir uma pessoa que consegue lidar com tudo isso, se você quiser ficar gerenciando todas essas coisas para o resto da sua vida, é uma decisão sua também, você que sabe. Se você prefere se isso te deixa mais feliz, se você fala assim: "Nossa, eu não, eu prefiro dar um jeito, né, eu tudo bem, eu tolero ali quando eu tiver que tolerar, eu engulo uns sapos, eu fico, sabe, eu fico quieta, eu deixo a pessoa, né, ser quem ela é", e se isso para você não tira a sua paz, tudo bem, né, é uma escolha sua. Mas a partir do momento que você percebe que um relacionamento te desgasta, tira a sua paz, te deixa nervosa, te deixa irritada, é algo cansativo, é algo que traz para você sentimentos que não são bons, eu não vejo, né, no meu caso, para minha vida, razão para manter algo assim. Por que que eu vou fazer isso, né?
se eu tenho que, se eu quero estar bem, né, se eu quero estar bem com a minha família, com as pessoas que eu convivo, enfim. É uma escolha. E aí o que me inspirou a vir conversar sobre isso com vocês, é porque é justamente para trazer esse olhar de normalidade, de maturidade. É normal se afastar de pessoas. É normal você tomar essa decisão da sua vida, são ciclos da nossa vida, a gente se transforma, a gente muda, a gente está sempre em movimento, sempre em evolução. E vão ter pessoas que vão estar nessa jornada com você, que não vão descer quando você parar com o seu trem em algumas estações, e tem pessoas que vão descer do trem, porque elas vão falar: "Ah, não sei, isso aqui não tá muito legal, não é para mim, não concordo", né. Então tá tudo bem. Então eu acho que o normalizar, sem achar que é algo dramático, ruim, né. Espera aí gente, que aqui precisa de uma habilidade aqui para passar o batom e falar, espera aí. Então acho que é isso, é a importância de normalizar com leveza, né, olhar para as pessoas com carinho, com compaixão, com alegria, mas simplesmente entendendo o que você aceita e o que você não aceita, né. Eu sei que isso varia, gente, tem pessoas que realmente, assim, podem te fazer muito mal em vários aspectos aí, que você tem que tomar a decisão de se afastar mesmo. E tem pessoas que nem é tanto assim, mas é alguma coisa que não, sabe, não bate. Então, é isso, né. Eh, como que você quer viver os seus dias, né? Como que você quer gastar o seu tempo que é tão precioso? Gente, tem coisa mais gostosa do que você se encontrar com pessoas, para um almoço, para um evento, e vocês ficam lá batendo papo, e existe uma harmonia, existe uma, sintonia, né? E você sai do encontro se sentindo reenergizado, ou seja, você sente que você encontrou aquelas pessoas e você volta para casa feliz. Você volta para casa se sentindo feliz, se sentindo energizado, se sentindo, sabe? Isso é o tipo de relacionamento que eu, por exemplo, quero sustentar, que eu gosto de sustentar, né? Quando você sente essa energia, essa fluidez, essa coisa positiva. Agora, quando é o contrário, quando alguma coisa na energia não bate, ou quando, né, você sente que tem alguma coisa ali que está fora de lugar, e enfim, às vezes a melhor coisa que a gente faz é se afastar, é só a vida, né? São relacionamentos. E são coisas normais da vida. E eu acho que é muito legal a gente normalizar isso com muita sabedoria, com muita maturidade, sem ficar necessariamente apontando o dedo para o outro e sustentando ali uma amargura, porque eu acho que esse é o problema maior quando a gente decide se afastar das pessoas. A gente acha que, a pessoa é a culpada, né, é o padrão de comportamento da pessoa, e aí você fica, sustentando ali aquela amargura: "Ai, eu me afastei porque ela é assim, porque ela é assado, porque faz assim, faz assado, eu não suporto isso", tudo bem, né, você pode não suportar, mas deixa ser, né, a pessoa, sei lá, cada um é um mundo, né, gente, cada um é um mundo, cada um teve uma criação, cada um teve uma história, tem coisas que é normal pra mim, que são normais, né, pra mim e que não são pra outra pessoa, tem coisas que pra mim têm um peso pequeno e pra outra pessoa pode ter um peso enorme, então entende como, essa é a beleza e a delicadeza dos relacionamentos, porque cada um de nós é um mundo, e cada um de nós somos seres complexos, né, com as nossas carências, com as nossas necessidades emocionais, com a nossa história, com as nossas dores, cada um de nós carregamos tantas coisas, que obviamente é complexo, né, se relacionar, porque não é todo mundo que vai entender isso. E não só entender, não é todo mundo que vai, saber conviver com isso, e tá tudo bem, né. No fim das contas é uma escolha. Eu acho que isso faz muito sentido, né. Acho que isso, realmente é algo que pode trazer muita leveza para nossa vida. E era isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje. Me deixa saber aqui nos comentários se vocês entendem dessa mesma forma, se vocês sentem que vocês também sofrem tentando gerenciar, tentando lidar, tentando compreender certas coisas, e vocês sentem que isso rouba demais energia de vocês ou desgasta demais vocês.
Me conta aqui se isso é uma coisa que você se identificou, que você sente que você também vive, e se isso te despertou uma vontade de também parar e pensar: "Nossa, mas eu preciso mesmo fazer isso? Será que eu não posso, pela minha energia e pela minha inteligência emocional, me afastar simplesmente de coisas que não me fazem bem?" Então me conta aqui, eu quero saber se você sente a mesma coisa, se isso também faz sentido para você, que vai ser bem legal eu ouvir de vocês também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui e nós nos falamos no próximo vídeo. Tchau, tchau.